Colossenses, capítulo 3, os versos 22 a 24. Vamos fazer essa leitura em conjunto. Diz assim a palavra de Deus: Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor, segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar a homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo o Senhor é que estais servindo. Oremos. Te damos graças pela leitura que fizemos da Tua Palavra e oramos para que Tu abras a nossa mente e o nosso coração aguce, Senhor, os nossos sentidos espirituais, para que o nosso coração seja semeado com a Tua Palavra, que possamos compreender o que o Senhor tem para nos dizer hoje, saiamos daqui fortalecidos no Senhor e na graça do Teu poder. Oramos assim, pedindo perdão pelos pecados cometidos contra Ti. Purifica-nos de toda maldade com Teu precioso sangue. Oramos em nome de Jesus. Amém. Essa é a última parte da série Trabalho e Realização. Isso é possível? Nós começamos essa série com uma pergunta: é possível um trabalhador se sentir feliz e realizado, independente do trabalho que ele tenha? Isso é possível? O nosso primeiro texto foi o Salmo 128, e ali o salmista fala de um camponês que volta para casa absolutamente satisfeito com a sua profissão. E ali o texto diz: do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Mas nem todo trabalhador é feliz no seu ofício. Por quê? Há várias razões. Uma das fontes de descontentamento é a rotina de trabalho. E para isso, nós aprendemos com a palavra de Deus que você responde com uma atitude: aprender coisas novas. E aí você vai fazer o mesmo trabalho com um outro entendimento. Então, há várias maneiras de aprender. Você pode fazer um curso de especialização na sua área. Há muitos cursos aí que são oferecidos gratuitamente. Você pode comprar livros, você pode aprender com aulas grátis na internet. O YouTube ensina qualquer coisa, até fazer bomba atômica. Outro dia eu estava lendo aí que alguém estava aprendendo a fazer bomba atômica no YouTube. É uma grande sala de aula. Mas também você pode aprender com os críticos do seu trabalho. Você pode aprender com os seus fracassos, com as suas falhas. Mas também você pode aprender com a meditação da palavra de Deus. Uma outra fonte de descontentamento é a falta de valorização e reconhecimento do seu trabalho, da sua profissão. Para esse problema, você responde como cristão com duas atitudes: competência e integridade. Nós aprendemos na semana passada que a competência é a soma de diligência e paciência. Então você some trabalho duro, dedicação, vontade de transformar uma realidade, junte tudo isso com a perseverança na sua atividade por alguns anos e você tem o reconhecimento da sua competência. Mas ninguém sobe na vida sem integridade. A honestidade na profissão é o passaporte para uma carreira bem-sucedida e inspiradora. Só que hoje nós temos que responder uma pergunta que está faltando: por que se importar? Por que aprender coisas novas? Por que procurar uma especialização, um seminário, um curso, uma ferramenta mais funcional?
Por que dedicar-se com afinco ao trabalho? Por que levar a sério a integridade? Por que algumas pessoas, quando têm um emprego público, na esfera federal, estadual, municipal, por que algumas pessoas não têm interesse em crescer, em se aperfeiçoar? Por que algumas pessoas se penduram em cabide de emprego? E por que algumas pessoas não sentem a menor vergonha de agir fraudulentamente? Tudo depende de um único fator: o chefe. Olha, a questão não é onde você trabalha. A questão não é para qual empresa você trabalha, onde você está registrado, mas quem é o seu chefe. A revista Exame publicou uma matéria no final do ano passado, onde ela falava de tipos de chefes que deviam ser demitidos das empresas, mas que continuam vivos e ativos. Aí olha só os tipos de chefe. Tem o chefe papa-medalha, que é aquele que, quando uma coisa dá certo, o mérito é só dele. Mas se alguma coisa sai errada, a culpa é da equipe. Esse é o papa-medalha. Indira Gandhi, ela dizia assim: quando se trata de trabalho, há dois tipos de pessoas no mundo: as que fazem o trabalho e as que cobiçam o crédito. Então ela dizia assim: fique entre as que fazem o trabalho, porque lá tem muito menos competição. Fique entre as que fazem. Outro tipo de chefe é o caçador de cabeça. É aquele chefe que só quer saber de quem é a culpa, ele não está interessado em resolver o problema. Esse é o caçador de cabeça. Tem o chefe mesquinho, que não está disposto a compartilhar absolutamente nada, nem poder, nem sucesso, nem a sua experiência. Em muitos casos, esse tipo de chefe, o sucesso pessoal está acima do sucesso da empresa. Tem o chefe inseguro, que tem medo que qualquer subordinado tome o seu lugar. Então, para se proteger, ele age como um deus dentro da empresa. Tem o chefe não sei, não quero saber, tem raiva de quem sabe. Esse é o tipo de chefe que só quer dar ordens, quer que as suas ordens sejam cumpridas, independente das condições, se elas podem ou não ser cumpridas. Ele nunca pergunta nada, nunca se inteira de nada, não quer saber de nada. Tem o chefe carrasco, que adora ver o funcionário sofrendo e age como um carcereiro de penitenciária dentro do trabalho e fala gritando e sempre vence na base da ameaça. Tem o covarde, que nunca se expõe, nunca corre risco. Quando ele se reúne com os subordinados, ele critica a diretoria. E quando ele está com a diretoria, ele critica os subordinados. Olha, irmãos, a lista de maus chefes é quase infindável. Tem o chefe tintureiro, aquele que só passa o serviço. Tem o chefe ortopedista, aquele que só pega no pé. Tem o chefe fósforo, que é aquele que esquenta a cabeça por pouco. Tem o chefe lâmpada, que dá luz quando qualquer funcionário falta no serviço. Tem o chefe Faustão, que é aquele que só fala abobrinha. Tem o chefe Limão, que é aquele que vive azedo. E tem o chefe Peixe, que é aquele que na hora do aumento, nada. Albert Grant diz que se você acha que o seu chefe é uma anta, levante a mão para o céu, porque se ele fosse um pouco mais esperto, você não teria esse emprego. É claro que sempre haverá bons chefes, sempre. Homens sábios, sóbrios, inteligentes, sensíveis, e que agem como verdadeiros líderes. Mas hoje a Escritura nos leva a olhar um ponto cego na mente da maioria das pessoas. É esse: todo chefe
tem um chefe. Todo gerente tem um diretor. Todo dono de empresa tem um dono. E, na verdade, todos trabalham para um único empregador: Deus. É claro que uns sabem disso e outros não sabem. Agora, que diferença faz você e eu sabermos que, no fim das contas, o nosso patrão é Jesus Cristo? Numa única coisa: tudo. Olha, eu aprendi e quero compartilhar com vocês que todo trabalhador se apresenta diante de 3 auditórios. Vamos conhecê-los? O primeiro auditório é o seu empregador. Olha o que a palavra de Deus diz em Provérbios 27. Leia comigo esse texto, que diz assim: cuide bem da sua figueira e você terá figos para comer. Trate bem o seu patrão e você será recompensado. Esse auditório é o mais fácil de ver, porque nós estamos imediatamente debaixo da sua autoridade, da sua supervisão direta. Esse auditório representa a sua empresa, representa o seu empregador. Ele dá ordens diretas a você, cobra tarefas, exige a sua dedicação. Às vezes ele faz isso com sabedoria, às vezes sem, às vezes gritando, às vezes falando baixo, mas ele faz isso. Então a nossa postura como cristãos é cuidar bem do patrão. Porque se você honra o seu patrão, você será recompensado. Se não pelo patrão, por Deus mesmo, porque Ele disse que você seria recompensado. O apóstolo Pedro, na sua carta, na primeira carta, no capítulo 2, ele diz assim: servos, sede submissos com todo temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. Difícil isso, né, irmãos? Mas é o que a palavra diz. Porque isto é grato, que alguém suporte tristeza, sofrendo injustamente por motivo da sua consciência para com Deus. Para com Deus. Olha, irmãos, há muitos cristãos, há muitas pessoas que agem como se elas fossem donas do negócio do seu patrão. E vivem quase que disputando o poder com aqueles que estão acima deles. Olha, não há maneira mais eficiente de colecionar perdas e aborrecimentos. Alguém disse assim: dize ao teu chefe o que pensas dele e a verdade te libertará. Mas sabe, eu aprendi uma coisa, que existe um mistério por trás de cada chefe de trabalho. Um desígnio de Deus. O apóstolo Paulo escreve, olha só: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por Ele instituídas. Olha, meus irmãos, o que eu aprendi: todo chefe, todo gerente, todo diretor de empresa, toda pessoa investida de autoridade numa empresa só chegou lá porque Deus mandou. Não importa se o chefe é justo ou injusto, se ele é perverso, se ele é corrupto, se ele sabe o que faz, ou se ele é um jabuti em cima do poste, se ele é uma inspiração, ou se ele é uma substância tóxica no seu ambiente de trabalho. Uma coisa é certa: toda autoridade procede de Deus. E o apóstolo Paulo escreve isso aqui visando os judeus. Os judeus tinham um grande problema com os magistrados romanos, porque eles eram estrangeiros. E os judeus achavam um pecado você se submeter a uma autoridade estrangeira. Então eles estavam sempre se amotinando em algum lugar.
E o apóstolo Paulo nos ensina que o princípio de autoridade procede de Deus. Por isso, o marido tem autoridade sobre a mulher, os pais têm autoridade sobre os filhos, os senhores têm autoridade sobre os empregados, os reis sobre os súditos, e Deus, autoridade sobre todas as suas criaturas. Olha, meu irmão, somente quando uma autoridade exigir culto a um ídolo, a resistência é um dever, só nesse caso. Então todo crente tem um chefe que a providência de Deus mandou, por duas razões. Primeira, pelo benefício, ou para o benefício do próprio crente, e segundo, por benefício do próprio chefe. Deus organizou isso. Eu vou dar dois exemplos. Primeiro, o exemplo de José do Egito. O José foi vendido pelos irmãos e foi para a casa de Potifar, e lá ele foi empregado, foi se tornar um escravo de Potifar. Potifar era o típico egípcio. Ele era rico, cheio de propriedade, cheio de escravos e ímpio, homem ímpio. Só que, meus irmãos, José foi uma bênção para Potifar e colocou a casa dele em ordem. José era administrador de toda a casa de Potifar. Só que Potifar colocou no fim José na cadeia, acreditando na versão da mulher dele, que José teria tentado violentá-la. É justo com José? Potifar foi justo? É claro que não. Só que Potifar, sem saber do plano de Deus, levou José para bem perto de Faraó, porque colocou ele na prisão do rei. Só que lá no cárcere, José conquistou o chefe da prisão, que encarregou José de todos os prisioneiros. Ele sabia de tudo, era o administrador, mesmo sendo prisioneiro. E da cela, José saiu diretamente para a sala do rei. E de lá da sala do rei, ele saiu para ser governador do Egito. Por isso eu lhe falo, trate bem o seu chefe. José tratou bem Potifar e foi para a cadeia. E da cadeia ele foi para a sala do rei. Deus tinha razão, trate bem o seu chefe e você será recompensado. Quer ver outro caso? Daniel. Daniel foi levado para a Babilônia na primeira deportação. E lá ele trabalhou para 3 imperadores da antiguidade: Nabucodonosor, Ciro o Grande e Dario o Medo-Persa. Daniel era um estrangeiro que assumiu um dos mais altos cargos desses governos. Gente, pensa só, aquela gente na Babilônia, eles eram ímpios, eram idólatras, selvagens, sanguinários. Só que sem eles, Daniel não teria tido a projeção histórica que ele teve. Porque Deus levantou aqueles homens para engrandecer Daniel no meio deles. Deus tem um propósito por trás de cada chefe. Agora vamos aos negócios. Pergunta: para quem você trabalha? Primeiro, para o seu empregador. Seu chefe pode ser a pessoa mais inspiradora do mundo. O seu chefe pode ser a pessoa mais intragável do mundo. Mas uma coisa é certa: ele está lá como autoridade sobre a sua vida, porque Deus mandou. E há um propósito nisso. Você vai saber mais cedo ou mais tarde por que é que Deus colocou essa pessoa como seu chefe. Agora, enquanto isso não acontece, enquanto você não sabe o propósito, faça o que a Bíblia manda, cuide bem dele, porque você não sabe ainda o benefício que Deus trará à sua vida através do seu chefe. Em segundo lugar, nós temos um outro auditório, que são os nossos colegas. O seu segundo auditório são os seus colegas de trabalho. Bom, por incrível que pareça, esse auditório tem muito interesse em você.
Ele fica de olho nas suas atitudes, nas suas reações, nas suas opiniões, no seu estilo de vida, nas suas palavras e no seu silêncio. Eles estão de olho. E quando os nossos colegas sabem que nós somos cristãos, aí que a lente aumenta ainda mais. Quer saber de uma coisa, irmãos? Eles também estão na providência de Deus. Ninguém escolhe colega de trabalho. Eles vêm no pacote. Tem vários tipos de colega de trabalho. Tem o espião, que sabe da vida de todo mundo na seção e trabalha como se fosse um agente da CIA. Tem o folgado, que finge que trabalha, mas enrola profissionalmente. Tem o estressado, que é uma bomba relógio ambulante, pronta para explodir a qualquer momento. Tem o ambicioso, que passa por cima de qualquer um para conseguir uma promoção. Tem o palhaço, que é bem-humorado, faz todo mundo rir, deixa o ambiente leve e gostoso. Tem o fofoqueiro, que fala da vida de todo mundo. Tem o atrasado, que nunca entrega um serviço em dia. Tem o vítima, que nunca tem culpa de nada. Tem o perfeccionista, que acha que só o trabalho dele é bom. E tem o metido a chefe. O metido a chefe, na verdade, ele é o assistente do auxiliar, do subcoordenador, do setor interno, da seção extraordinária, do 5º andar do prédio anexo. Mas ele age como subchefe, metido a chefe. Só que cada colega de trabalho foi colocado por Deus à nossa volta para ser impactado com a nossa vida. Então, Deus quer que você influencie os seus colegas de trabalho, porque eles são o seu auditório também. Quando você se interessa pelos seus amigos, você vai descobrir um mundo de possibilidades para influenciar pessoas. Olha, isso não tem nada a ver com fofocar, com espionar. Tem a ver com relacionamentos significativos. E mais uma vez eu trago aqui o exemplo de José. Como é que você acha que José foi parar na sala do rei, como a última esperança da terra? Irmão, naquele tempo não tinha Facebook, né? José não fazia marketing pessoal. Só que José deixou uma marca no coração e na vida do copeiro do rei. Do copeiro. E o copeiro do rei falou de José ao rei. E o rei o chamou à sua sala. Olha só, você pode ter o pior trabalho do mundo, mas você pode trabalhar com um grande senso de realização. Aí alguém pode falar assim, mas pastor Edilson, eu só faço faxina no escritório, eu não posso fazer diferença, não posso influenciar ninguém. Bom, eu aprendi que influência não tem muito a ver com a sua posição na empresa, não é pelo fato de você ter um DR na frente do seu nome. Influenciar, impactar pessoas se deve a duas atitudes, dois fatores. Primeiro, quando você mostra excelência no seu trabalho. Olha o que a Bíblia diz em Provérbios 22. Você conhece alguém que faz bem o seu trabalho? Saiba que ele é melhor do que a maioria e merece estar na companhia de reis. Olha, excelência não quer dizer que você tenha que ser o melhor de todos, mas o quanto você leva a sério o seu trabalho. Olha, enquanto Daniel servia a Nabucodonosor, a Ciro e a Dario, o Medo-Persa, mesmo sendo deportado da sua pátria, mesmo sendo obrigado a servir um conquistador estrangeiro, Daniel adquiriu o respeito daqueles reis. E olha em Daniel capítulo 6, esse respeito
essa opinião daqueles imperadores sobre Daniel se devia ao seguinte fato: Daniel se distinguiu porque nele havia um espírito excelente. Olhe, eles viram em Daniel a excelência, pela seriedade com que Daniel fazia o seu trabalho. Então, quando você for admirado pela sua excelência, pela seriedade com que você faz o seu trabalho, as pessoas vão prestar atenção no que você tem a dizer. Há uma segunda maneira de influenciar pessoas, é demonstrar por elas consideração e respeito. Irmãos, uma atitude vale mais do que 1000 palavras. Você pode viver falando de amor, mas no momento em que você tomar uma atitude de amor, as pessoas vão prestar atenção naquilo que você está dizendo. O apóstolo Paulo diz assim: todos os vossos atos sejam feitos com amor. Então, respeito e consideração são percebidos em algumas situações. Por exemplo, na maneira de você falar, na maneira de ouvir quem está lhe dizendo alguma coisa, na maneira como você reage diante do erro de um colega. Então, olhe, se você é um chefe no seu trabalho, você mostra consideração quando você dá crédito aos acertos dos seus liderados. Isso é consideração e respeito. Se você é empregado, você mostra consideração quando você se torna confiável, quando você demonstra obediência às ordens que você recebe do seu chefe. Eu quero desafiar você a tomar uma atitude de amor com esse auditório e ver o resultado. Faça uma prova, porque a Bíblia diz assim: todos os vossos atos sejam feitos. Mostre amor, tome uma atitude de amor e compaixão no seu trabalho para esse auditório que está ali vendo, e veja o resultado, como você vai influenciar a vida deles. Mas, finalmente, um terceiro auditório, e na verdade é o primeiro em importância: Deus mesmo. Esse de fato é o mais importante auditório na vida profissional, na vida familiar e na vida pessoal. Todos nós trabalhamos para Deus, o Senhor. A maneira infalível de ser feliz em qualquer trabalho é eternamente que o nosso patrão é Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, na carta aos Colossenses, no nosso texto é esse: e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens. Irmãos, isso muda tudo. Muda tudo. Se você sabe que é o seu chefe que deu uma ordem, você vai fazer o melhor. Se você tem que fazer um relatório, se você sabe que é Jesus que está fazendo, você vai fazer o melhor. Se o seu chefe mandou você fazer uma compra, ou mandou contratar alguém, ou lhe deu uma tarefa, e você está vendo que por trás do seu chefe está Jesus, você vai fazer de coração, porque você quer agradar a Jesus. E a Bíblia ainda diz assim: cientes de que recebereis do Senhor, se você trabalha para Ele, a recompensa vem dEle. Irmãos, isso traz um mundo de possibilidades. Seu chefe pode ser uma pessoa tapada, mas o Deus que está por detrás dele é muito sábio, e Ele vai recompensar você, porque Ele está dizendo: recebereis do Senhor a recompensa da herança, porque a Cristo o Senhor é que estais servindo. Então considere que as habilidades que Deus lhe deu estão diretamente relacionadas ao propósito que Ele tem para a sua vida. Eu estava lendo sobre a vida de Martinho Lutero, e eu aprendi isso. O Martinho Lutero tinha um conceito muito interessante sobre essa questão de trabalho. Ele dizia assim: uma faxineira agrada a Deus tanto quanto um monge que ora.
Não é porque a faxineira, canta hinos enquanto ela lava o chão, mas porque Deus gosta de casas limpas. Não é porque o sapateiro coloca um símbolo cristão nos sapatos que fabrica, que ele honra a Deus. Mas é porque Deus gosta de sapatos bem feitos. Então, quando você trabalha para o Senhor, imagine você chegando em casa e Deus lhe telefona e diz assim: olha, você fez uma boa venda hoje, gostei. Gostei daquele carro que você consertou, ficou muito bom. Gostei da massa que você fez. Gostei daquela roupa que você costurou, gostei daquele programa que você aperfeiçoou, eu gostei daquela aula que você deu, gostei daquela cirurgia que você fez. Gostei. Quando você trabalha para o Senhor. Michelangelo pintava a sua grande obra na Capela Sistina. Para fazer aquilo ele ficava horas e horas trabalhando de costas sobre andaimes. E invariavelmente ele terminava o dia com muitas dores nas costas. E um dos seus auxiliares disse: mestre, o senhor fica horas e horas naquele andaime pintando um detalhe até a perfeição. Quem lá de baixo vai perceber essa perfeição? Ele disse: eu vou. Eu vou. Imagine Deus, né, irmãos? Quando você usa as suas habilidades, mesmo que ninguém note, Deus vê, Deus percebe e Deus se agrada, porque nós estamos dando glória para o nosso Criador que deu aquela habilidade. Um tempo atrás eu achei um texto atribuído à Madre Teresa de Calcutá, e eu achei que ele fechava bem essa série. Desculpe. Ela dizia assim: muitas pessoas são egocêntricas, ilógicas, insensatas. Perdoe-as assim mesmo. Se você é gentil, as pessoas vão acusá-lo de interesseiro. Seja gentil assim mesmo. Se você é um vencedor, uns falsos amigos, você terá uns falsos amigos e alguns inimigos verdadeiros. Vença a si mesmo. Se você é honesto e franco, as pessoas vão tentar enganá-lo. Mas seja honesto e franco a si mesmo. O que você levou anos para construir, alguém pode destruir de uma hora para outra. Construa assim mesmo. Se você tem paz e é feliz, as pessoas podem sentir inveja. Seja feliz assim mesmo. O bem que você faz hoje pode ser esquecido amanhã, mas faça o bem assim mesmo. Dê ao mundo o melhor de você, mas isso pode não ser o bastante. Dê o melhor de você assim mesmo. Veja que no final das contas, é tudo entre você e Deus, nunca foi entre você e os outros. Bem, a proposta dessa série era mostrar, do ponto de vista da Bíblia, como você pode enxergar o seu trabalho com outros olhos e encontrar a felicidade de realizá-lo para Deus mesmo. Só, irmãos, que eu não poderia terminar essa mensagem sem pensar ou sem mencionar a pessoa mais feliz e realizada com o seu trabalho. Olha, ninguém se alegrou tanto, por tanto tempo, com um trabalho realizado tanto quanto ele. Eu estou falando de Jesus.
Ele recebeu um trabalho, uma missão: salvar a minha vida e a sua. O trabalho dele era viver todos os dias sem cometer um erro sequer, uma falha, um pecado sequer. Ele andava fazendo bem enquanto suportava a oposição dos pecadores. E o seu trabalho, no fim, foi ser castigado pela pessoa que mais o amava e pagar com a sua própria vida crimes que ele não cometeu, nós cometemos. O profeta Isaías dizia: ele foi traspassado e moído pelas nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Leia comigo esse resto. E ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Sabe qual foi o lucro do trabalho da alma de Cristo? A minha vida e a sua vida. Ao libertar você e a mim da condenação dos nossos pecados, depois de reaver a sua vida ao terceiro dia, Jesus deu um grande riso, como quem diz assim: bom, muito bom. Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Deus espera que você se arrependa de seus pecados e reconheça o trabalho de Cristo na cruz pela sua vida. Então, a sua resposta é entregar a vida a esse trabalhador hoje mesmo. Quero fazer um desafio a todos aqueles que vieram aqui e se sentem desanimados com o seu trabalho. Eu quero lhe fazer um convite, e o convite é esse: resolva trabalhar para o Senhor. Resolva ser uma bênção para os seus colegas. Resolva ser um canal de esperança para as pessoas que estão à sua volta. Resolva honrar a Deus, aprendendo coisas novas. Resolva representar Jesus perante a sua empresa, olhando o seu chefe como alguém chamado e apontado por Deus para governar sua vida para o seu benefício e para o benefício do seu próprio chefe. Porque Deus tem um plano atrás de cada trabalho, de cada chefe e de cada colega de trabalho. O meu convite a você é que hoje você tome aquela atitude do salmista no Salmo 128. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Que Deus nos abençoe.